Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Tenho certeza que este momento tem sido uma loucura para todo mundo. Essa pandemia louca que aconteceu. E eu tenho certeza que muitas dúvidas existem aí. E hoje eu começo aqui uma série de vídeos onde nós esclareceremos tudo aquilo que concerne a pandemia, o vírus e as suas defesas. E tudo aquilo que funciona ou que não funciona em seu tratamento. Quer saber? Fica ligado, porque aqui o Bill sabe. Vem comigo, roda essa vinheta. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por sistema imunológico, um dos assuntos mais maravilhosos, onde a gente entende como as nossas defesas funcionam. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Não adianta eu pegar um vídeo e já começar a falar com você se a vacina funciona, se tais medicamentos funcionam, se você não sabe como o seu organismo funciona. E é sobre isso que a gente vai começar. Hoje eu quero falar com você como o seu sistema imunológico funciona. E eu vou dividir ele em 3 linhas. Pense em 3 linhas de defesa. Como assim, Bill? Pensa num time de futebol. Você tem lá o atacante, o meio-campo, a zaga e o goleiro. Atacante esquece que ele tá lá na banheira. Romário, vai fazer o gol. Agora, imagine o meio de campo, a defesa, que é a zaga, e o goleiro. A primeira linha seria o meio de campo. Entende que essa primeira linha, o cara tá chegando ali. Se passar, ele sabe que ainda tem mais 2 linhas de defesa. A segunda é a zaga. Se passar dele, só resta o goleiro. E se passar do goleiro, é gol. Entenda que isso você ficar doente. Beleza? E aí eu já pergunto o seguinte. O que é doença? O que é saúde? Bill, saúde é o bem-estar físico, mental, social, emocional e fisiológico de um indivíduo. Será que a gente tá bem de saúde? Oh, não. Oh, não. É assim, porque a gente não está bem emocionalmente, a gente não está bem de repente mentalmente, né? Assim por conta dessa loucura toda. Mas uma doença é tudo aquilo que atrapalha ou que impede a manutenção da sua saúde. Seja ela por conta de um patógeno, como um vírus, como uma bactéria, um protozoário que seja, ou também as situações emocionais ou o que a gente vive na nossa sociedade. Beleza isso? Tranquilo? Mas como eu falei, as 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa do seu sistema imunológico ela é classificada como barreira. Bill, o que seria essa barreira? Barreira nada mais é do que uma estrutura ou conjunto de estruturas que impedem a entrada do antígeno no seu organismo. Bill, mas o que é um antígeno? Uma pequena pausa para a gente falar sobre isso. O antígeno nada mais é do que uma molécula orgânica que entra no seu organismo e o seu organismo reconhece isso como um corpo estranho. Ah, deu para entender a parada? Então quer dizer que se ela entrar, e tem que ser orgânica, entrar no seu organismo e for reconhecido como corpo estranho, o meu sistema imunológico vai fazer o quê? Vou me defender dessa parada aí. Se me atacar, eu vou atacar. Só que esta molécula orgânica ela pode ser encontrada num vírus, numa bactéria, num protozoário. Deu para entender a parada? Foi ou não? Cuidado com isso aí. Cuidado que o antígeno é a pequena molécula. Agora o patógeno é o vírus. É a bactéria, é o protozoário. Show? Continuando. Essa substância ou essa estrutura que é a barreira, por exemplo, a nossa pele. Tanto que só entra quando a gente tem uma lesão. Deu para entender? Outra, a lisozima, que é uma enzima encontrada na sua boca. Ela destrói a parede celular das bactérias, assim como a lisozima na lágrima. Beleza? Já percebeu que quando o cachorro se machuca, o que é que ele faz? Lambe a parada? Então, porque ele instintivamente sabe que a saliva dele vai o proteger disso aí. Show de bola? Tranquilo? Outro, o ácido clorídrico do seu estômago. O ácido clorídrico do seu estômago tem a regra dos 3 segundos. Quando cai uma balinha, um confeito lá no chão, você pega ele. Se e somente se ninguém observar isso, você pode comer e não vai dar problema nenhum. Na verdade, não é o tempo, e sim a quantidade de micro-organismos que estão incorporados naquele material ali. E aí, quando chega no seu estômago, a maioria deles morrem, beleza? Então essas são algumas das linhas de defesa da primeira linha, né? São algumas estruturas da primeira linha de defesa, como a barreira. Segunda linha de defesa, a gente já tem uma ação celular, como por exemplo, os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são células que têm a funcionalidade, a capacidade de realizar a nossa defesa, só que a gente chama isso de defesa inata ou inespecífica. Quer dizer que ele atua de forma geral sobre todo mundo. Basicamente, a gente tem os leucócitos, granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos, eles têm grânulos, como por exemplo o acidófilo, o neutrófilo, o basófilo. Já os agranulócitos, eles não têm esses grânulos, beleza? Que são, por exemplo, o monócito e os linfócitos, que a gente divide em T e B. Esses linfócitos vão atuar na parte específica, que é a terceira linha de defesa. A terceira linha de defesa caracteriza-se pela produção de anticorpos. Quer dizer, então, que agora eu vou ter um sistema mais complexo que vai identificar especificamente
quem é o antígeno, quem é o patógeno que está lá. E aí, quando eu produzo os anticorpos, esse cara vai me defender de forma específica. Esse anticorpo é para esse cara. Então, ação específica. Essas são as 3 linhas de defesa que eu queria apresentar para você. As barreiras, a inata, que são algumas células, e a específica por ação dos anticorpos. Guarda aí essa informação no seu coração, porque nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre essas ações, beleza? Tamo junto!